Se você tem dado ouvido aos ursos nesse ciclo de alta do Bitcoin, bem, você vem perdendo o bonde. E se você continuar dando ouvido aos ursos, talvez você vai perder o bonde das altcoins. Estamos falando da alt season, a fase do ciclo de alta do mercado de cripto que todos estão aguardando. Acredito que vocês já sabem qual é a minha visão de mercado, mas hoje quero compartilhar com vocês o momento em que acredito que podemos estar dando início à alt season. E para fazer esta análise, vamos analisar alguns dados aqui do passado. Não sei se você já escutou aquela frase, o passado não se repete, mas ele rima. Bem, quando se trata de Bitcoin, ele rima e rima bastante. E eu vou primeiramente te mostrar aqui com alguns dados do passado que o ciclo vem se repetindo perfeitamente. E uma vez que você entender isso, eu vou tentar prever quando deve acontecer a próxima alt season. E por último, vamos finalizar esse vídeo dando uma rápida análise no Bitcoin, especial aí mais no curto prazo. Então, vamos lá. Vamos começar aqui primeiramente analisando as quedas do Bitcoin. Se você entrou para o mercado cripto de 2023 para cá, talvez você não tenha visto esse gráfico ainda, ninguém comentando sobre ele. Talvez até se você seja antigo, você não viu ainda ninguém falando sobre este gráfico aqui. Quando o Bitcoin vinha no seu ciclo de queda aqui por volta de 2022, eu estava atento aqui ao seguinte. A gente observou aqui que em 2014 o Bitcoin do topo ao fundo teve cerca de 409 dias de queda. Em 2018, cerca de 365 dias de queda. Pegando esses dois períodos de queda e espelhando aqui para tentar identificar o próximo fundo aqui que iria ser formado ali próximo da casa dos 25 mil dólares, a gente conseguiu observar aqui um intervalo interessante para buscar um fundo no mercado cripto e bem, funcionou perfeitamente. Foi exatamente aqui nesse período que o Bitcoin formou o fundo e voltou a subir. Então, olhando para o passado até então, a gente conseguiu entender mais ou menos ali onde seria o fundo do mercado cripto. E bem, quando a gente analisa também o passado, também é possível tentar prever o futuro para tentar identificar o topo do Bitcoin. Por exemplo, no ciclo de alta de 2017, a alta demorou cerca de 1.067 dias. No período de 2021, cerca de 1.060 dias, muito parecido com o ciclo de alta de 2017. Então, para tentar prever o topo do próximo ciclo, eu estou especulando aí que deve ser no fim de 2025, né? Que seria o intervalo de tempo entre esses dois períodos aqui de alta, 2021 e 2016, 2017. Enfim, eu trouxe essas informações até aqui para te mostrar que, olhando o passado do Bitcoin, o futuro tende a rimar bastante. Com essas informações em mente, vamos tentar prever quando é que vai ser a próxima alt season. Bem, quando a gente vem aqui no gráfico do BTC.D, que é a dominância do Bitcoin, a gente observa que a alt season aconteceu ali entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021. A alt season ela deu início cerca de 240 dias após o halving, né? O halving está marcado aqui no gráfico com esta linha verde. Então, se a gente tem um início de alt season no mesmo período aí de 240 dias após o halving, bem, estamos falando de um alt season começando lá no fim do ano, entre dezembro e janeiro. Dezembro e janeiro foram os meses aí que deram início à alt season no ciclo de alta anterior. Então, de fato, esses podem ser os meses que a gente pode estar observando as altcoins ganhando valor localmente frente ao Bitcoin. A fase de alt season. Porém, tem outro período que eu estou bastante atento, que pode ser o início aí da nossa alt season. Outro ponto que a gente consegue observar aqui, quando iniciou a alt season, foi cerca de 20 dias aproximadamente, após o Bitcoin romper a all-time high com força. Né? Essa linha aqui na horizontal marca o dia 16 de dezembro de 2020, foi quando o Bitcoin rompeu ali os 20 mil dólares com força, né? Nesse dia aqui. Nesse dia, tem muitas altcoins ainda nas suas mínimas, mas cerca de 20 dias após o Bitcoin romper a all-time high com força, que na minha visão não aconteceu esse rompimento da all-time high com força ainda, então cerca de 20 dias depois foi quando deu início a alt season. Então, olhando para o gráfico do Bitcoin hoje, eu acredito que a gente tem um potencial de estar rompendo, quem sabe, essa all-time high com força. A all-time high atualmente está ali por volta de 74 mil dólares. Eu acredito que a gente tem um potencial de estar rompendo essa all-time high, quem sabe, no próximo mês. Então, se eventualmente isso vier a acontecer, eu diria que tem um potencial interessante da gente estar começando, quem sabe, um alt season
por volta de setembro. Então, esse intervalo aí entre setembro e final de dezembro, eu acredito que deve ser esse start da alt season. O que me chama a atenção, tá? Na maioria das altcoins, quando a gente olha para elas, a gente vê aqui uma potencial onda 1, uma potencial onda 2, é importante falar que estamos falando de probabilidades, e eventualmente após a onda 1, 2, é de se esperar uma onda 3 impulsiva à frente. A onda 3, em teoria, tende a ser uma das mais fortes. E para a gente ter uma valorização forte aqui das altcoins, estamos falando de altcoins ganhando valor frente ao Bitcoin. Em outras palavras, estamos falando de alt season. Então, boa parte dos gráficos das alt mostra isso aqui para a gente, em especial as principais altcoins, DOT, Aave, até a própria ADA Cardano. Eu costumo dizer que o mercado é dicas e essa é a informação que a gente está extraindo desses gráficos, tá? Uma potencial onda 2 finalizando para a gente dar início uma onda 3, que seria muito provavelmente a nossa alt season. Então eu acredito que temos um alt season batendo na porta e deve acontecer entre setembro e o fim de dezembro. Essa é a minha especulação para o mercado cripto e quando deve acontecer a alt season. Eu particularmente já comprei tudo que pretendo durante a correção desses ativos e só irei fazer novos aportes uma vez que a gente de fato confirmar esse movimento. Daí eu faço um investimento mais seguro com a tendência de alta em todos os tempos gráficos. Mas até então estou bastante exposto, tanto no Bitcoin quanto nas altas. Já vinha falando isso com vocês, nunca estive tão exposto. Beleza? Então uma vez que a gente tem mais ou menos aí um período para dar start à alt season, é um período que a gente está aguardando, vou trazer a atualização aqui rápida do Bitcoin com vocês. Então, a gente vinha comentando no Bitcoin que a gente estava diante de uma possível onda 4 aqui acontecendo no Bitcoin. No cenário mais bullish, essa onda 3 nem terminou ainda, o que levaria a gente para patamares bem mais altos num prazo maior. Bem, o que me chamou a atenção aqui, tá? Foi a gente conseguir observar bastante pessoas vendendo no fundo aqui. A gente consegue observar enormes volumes e eu uso o indicador que ele pinta o candle de amarelinho quando o volume é superior a média, né? E a gente consegue observar aqui nos movimentos anteriores, onde a gente teve falsos rompimentos para baixo aqui anteriormente no Bitcoin, a gente vê bastante pessoas vendendo no pior ponto possível, né? Bastante volume de negociação, e em seguida uma resposta positiva dos touros. A gente consegue observar algo parecido aqui também, né? Um dos maiores volumes acontecendo justamente no fundo. A resposta dos touros aqui demorou um pouco, mas foi apresentada aqui em seguida. E aqui a gente teve um movimento um pouco parecido até com esse que a gente teve lá em 2023, né? Um falso rompimento para baixo, bastante volume, e uma resposta dos touros em seguida também subindo com volume bom. Percebe que os candles ficam pintadinhos aqui durante essa alta. Eu não sei se eu havia comentado com vocês na nossa última análise do Bitcoin, eu não estava aguardando retrações tão grandes aqui no Bitcoin. Bem, a gente deu continuidade a esse movimento de alta. Não me parece que a gente formou o topo aqui ainda, tá? Para fazer uma correção num prazo maior. Com as informações atuais, caso tenhamos aqui uma correção, eu espero uma correção mais rasa para no máximo buscar a captação aqui de liquidez abaixo desses fundos. E daí a gente voltar a subir. Caso faça uma retração completa, eu diria que seria saudável. E a gente vai estar de olho para uma compra aqui em níveis mais abaixo, para buscar alvos mais altos. Mas uma retração maior agora, antes de buscar aqui uma nova máxima, não é o meu cenário base, tá? Eu acredito que a gente deve continuar buscando aqui patamares mais altos antes de uma correção um pouco maior. E, eventualmente, caso a retração ocorra, bem, deve ser oportunidade. Eu gostei desse rompimento que a gente teve para cima, bastante volume, porém a gente precisa entender que a gente já pode estar próximo aqui de um fim de uma onda impulsiva para apresentar uma correçãozinha, seja ela uma correção na horizontal, seja ela uma correção aqui mais verticalizada, né, caindo aqui mais em porcentagem. Os níveis que eu estou atento no Bitcoin como resistência são esses níveis aqui, estão marcados no meu gráfico, 67.650 e 69.450, tá? Esses níveis não são aleatórios, são níveis de, o primeiro aqui mencionado, 67.680, resistência horizontal, e uma das faixas que mais teve negociação durante esse rangezinho aqui acima. E a segunda faixa que mais teve negociação durante o rangezinho acima, está ali nos 69.500, esse nível também conflui com a LTB que vem aqui acima, tá? Então, esses níveis aqui acima considero como resistência e níveis perigosos para estar buscando long, tá? Eventualmente, se a gente chega aqui e enxerga aí algumas altas
em faixa de venda, eu poderia até estar abrindo alguns shorts em altcoins. E se o gatilho for muito grande, eu arriscaria no Bitcoin, tá? Pelo menos um short, com o objetivo de pegar apenas um pullbackzinho, nada de realizar Bitcoins aqui no prazo maior. A gente acredita em Bitcoin, quem sabe até acima dos 100 mil dólares ainda este ano, pelo menos foi isso a thumb, né? E a ideia compartilhada na nossa última análise aí do Bitcoin. Então, para finalizar aqui o vídeo, vamos dar uma conferida aqui na análise de sentimento. A gente consegue observar primeiramente aqui um order book meio limpo, né? Algumas ordens acima na faixa de 67.400, mas nada tão relevante, tá? Eu dou um peso mais para as ordens quando a gente tem um aglomerado de ordens, como foi essas que fizeram suporte aqui abaixo dos 63 mil dólares. E abaixo a gente vê aqui também algumas ordens soltas, nada demais. Quando a gente olha a análise de sentimento, está me chamando bastante atenção que a gente eventualmente está flertando aqui com um funding negativo, que é bullish para o Bitcoin. Conseguimos observar aqui que o Bitcoin inclusive está com o long short ratio agora abaixo de 1. Temos mais short do que long, isso é bullish também. E algo que está me deixando bullish também é que a gente não está vendo tantas compras a mercado com preço esticado, né? As grandes compras que a gente teve terminaram que foram aqui as compras que fizeram esse rompimento acontecer. Aparentemente um volume bem distribuído. Outro ponto positivo, quando a gente olha aqui o CVD, a gente consegue observar o CVD perdendo fundos, enquanto o preço não. Então temos essa divergênciazinha bullish. Porém, um ponto negativo aqui também vai para o CVD, é que no curtinho prazo, tá? Nesse curto espaço aqui de tempo, a gente está vendo o CVD rompendo o topo, enquanto o preço não, que pode ser uma distribuiçãozinha local para jogar o preço para baixo aqui no curto prazo, beleza? Mas independente da análise técnica no momento, eu não tomaria nenhuma decisão aqui no curto prazo, até porque nenhuma faixa aqui interessa para compra pela análise técnica no curtíssimo prazo, tá? Eu vejo aqui um sentimento atualmente que me deixa confortável com as exposições atuais, e mantém essa ideia aí que a gente não deve fazer correções grandes antes de buscar novas máximas aqui. Mas, porém, eu digo isso com as informações que a gente vê hoje. A gente precisa entender que o mercado é dinâmico e, sei lá, daqui para o fim do dia, se der uma piorada muito relevante na análise de sentimentos, a gente pode estar vendo aí sinais que a gente pode estar apresentando uma correçãozinha maior. Mas esse não é meu cenário base por enquanto. Beleza? Então seguimos aí bastante otimista e, bem, também estou bastante otimista com as altcoins. Espero uma alt season aí acontecendo entre setembro e fim de dezembro aí deste ano, beleza? Então fica aí a atualização do Bitcoin e das, entre aspas, né, das altcoins no sábado para vocês. Por hoje é isso, pela sua atenção, meu muito obrigado. Dúvidas, críticas e sugestões, deixa aí nos comentários. Vejo você na próxima análise, no próximo vídeo.